Agora, aplicações do Teorema de Pitágoras, onde que nós vamos utilizar aquelas fórmulas que já aprendemos do teorema em outros conteúdos. Isso se chama aplicação. Então, veja só, eu tenho aqui um quadrado e eu quero saber a diagonal desse quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque, olha só, eu tenho um triângulo retângulo. Como eu já disse, todo triângulo retângulo tem como aplicar o Teorema de Pitágoras nele. Percebam que eu não sei nenhum valor desse lado. Só coloquei ali que é L, já que é um quadrado, todos os lados são iguais. O Teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado, diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. Quem são os catetos? As duas retas, os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. E esse A ao quadrado, que é a hipotenusa, é justamente essa diagonal. Então, diagonal ao quadrado, certo? Que é D. Então, substituindo, nós temos D ao quadrado. Quem é B? Um dos dois catetos. Vou chamar esse aqui de D. Então, L ao quadrado. E esse valor, que eu não sei qual é, só tem ali L, também vou colocar L ao quadrado. Então, D ao quadrado vai ser igual. Como as partes literais são iguais, eu posso somar os coeficientes, que é os números que estão à frente da parte literal. Aqui vocês não estão vendo, mas tem o número 1 e aqui também. Então, 1 mais 1 dá 2. 2 quem? L ao quadrado. Agora, para que esse D fique sozinho, esse 2 tem que sair. E para ele sair daqui, ele tem que ir para o outro lado. E ele vai o oposto do que ele está sendo. Qual é o oposto da potência? É a raiz. Então, eu vou ficar com a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Usando as propriedades de raiz, eu posso cancelar essa potência com o índice, né? Já que eles são iguais. Então, nós vamos ficar com isso, ó. D vai ser igual. Se eu cancelei, ele sai da raiz. Então, eu vou ficar com L raiz quadrada de 2. Digamos, pessoal, que eu tenho aqui um quadrado e eu quero saber dessa diagonal. O tamanho desse lado, digamos que seja 5. Então, qual vai ser o valor dessa diagonal? É só substituir, ó. A diagonal, ela vai ser igual ao lado, que é 5, raiz quadrada de 2. Muito simples. Olha só, depois que nós aplicamos o Teorema de Pitágoras. Então, a diagonal aqui vai ser quanto? 5, raiz quadrada de 2. Acabou. Camila, então essa vai ser a fórmula da diagonal de um quadrado? Sim, utilizando o Teorema de Pitágoras, sim. Onde também podemos aplicar o Teorema de Pitágoras, veja só. Em um triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais, podemos saber a altura desse triângulo. Como assim? Se traçarmos aqui a altura, nós vamos ter o quê? Um triângulo retângulo. E todo triângulo retângulo podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Se todos os lados são iguais e eu dividir aqui ao meio, indica que esse tamanho vai ser o L dividido para 2, assim como esse lado também vai ser o L dividido para 2. Então, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao quadrado da soma dos dois catetos. Então, nesse caso, pessoal, quem vai ser A, B e C? A é sempre a linha em diagonal, tá bom? E os catetos é sempre as duas retas que formam o ângulo de 90 graus. Substituindo, nós vamos ficar com L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, certo? Toda vez que tem uma fração elevado a uma potência, sempre é interessante colocar aqui em parênteses, tá bom? Como queremos saber quem é a altura, nós vamos ter que passar essa fração lá para o outro lado. Por quê? Porque do outro lado também tem L,
né? Então, já que ele é positivo, passa negativo, tá certo? Desenvolvendo logo, nós vamos ficar com L ao quadrado sobre 2 ao quadrado dá 4, certo? E isso vai ser igual a H ao quadrado. Agora nós vamos resolver, pessoal, essa fração. Somar ou subtrair fração, o interessante é que os denominadores fiquem iguais. Olha, eu coloquei aqui esse 1 porque eu quis transformar esse número aqui também em uma fração sem modificar em nada. Então, dividir para 1. Então, agora nós vamos multiplicar essa fração todinha por 4 e essa fração todinha por 1. 4 vezes L ao quadrado, eu vou ficar com 4L ao quadrado. E 4 vezes 1 dá 4. Menos 1 vezes qualquer coisa é esse qualquer coisa. Então, é só repetir, tá bom? E isso vai ser igual a H ao quadrado. Agora que os denominadores são iguais, pessoal, aí facilita, eu posso fazer a subtração normal, que é como repetir o denominador e resolver, ó, 4 menos 1, que dá 3, e repete aqui a parte literal, que é L ao quadrado. E isso vai ser igual a H ao quadrado. Para o H ficar sozinho, a potência tem que sair e ela passa para o outro lado em forma de raiz. Então, nós vamos ficar com a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. E isso vai ser igual a H. Lembrando, pessoal, da propriedade de raiz, é como fosse a raiz quadrada separada de cada um. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de L ao quadrado, raiz quadrada de 4, certo? Os únicos que sabemos as raízes é esse L ao quadrado, que conseguimos aqui cancelar com o índice, e também a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, esse pessoal que nós conseguimos tirar a raiz, ele vem para fora, tá bom? E quem vai ficar lá dentro é quem eu não consegui tirar a raiz quadrada, que nesse caso foi o 3. Então, pessoal, tá aqui a formulazinha de como descobrir a altura de um triângulo equilátero. Veja só, suponhamos que esse lado tenha tamanho de 4 centímetros, tá certo? Então, é só substituir na formulazinha. Então, nós vamos ficar com 4, certo? Que onde tem L nós vamos colocar o tamanho, que lá é 4, sobre 2 vezes raiz quadrada de 3, e isso vai ser igual à altura. Então, 4 dividido para 2 dá 2, raiz quadrada de 3, e isso vai ser igual à altura, tá bom? Em centímetros. Podemos aplicar também um plano cartesiano. Que é um plano cartesiano? Temos aqui o eixo X e o eixo Y, representado pela reta numérica que vocês já conhecem, tá bom? Onde aqui, ó, é o ponto 0. Então, para cá seriam os negativos de x e descendo para aqui, ó, seriam os negativos de y, tá bom? Ou seja, o que seria aqui o par ordenado? É o eixo x com o eixo y. Esse ponto aqui, eu vou chamar até ele de A, esse de B e esse pontinho aqui de C, tá certo? Esse ponto A, o plano cartesiano dele é 1 e 1, tá bom? A gente sempre começa pela letra X. Quando X for 1, Y também vai ser 1. B, o ponto B aqui. Quando X for 5, olha, concorda, né? Quando X for 5, Y vai ser quem? 4. Que é só para representar, tá bom? Para que vocês entendam o plano cartesiano. No plano cartesiano, conseguimos também encontrar um triângulo retângulo, certo? Então, como que poderia vir uma questão no plano cartesiano contendo ali um triângulo retângulo? Por exemplo, qual a distância do ponto A até o ponto B? Concorda comigo que aqui eu tenho os dois catetos e aqui a hipotenusa. Então, vamos lá usar o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é A? Essa diagonal, né? Que é X, representada na letra X. Então, X ao quadrado igual a B. Tanto faz ser esse como esse outro tamanho, certo?
Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. É só desenvolver. 3 ao quadrado dá 9 e 4 ao quadrado dá 16. Depois, soma 9 mais 16 dá 25. Isola x. Se é potência, vai passar em forma de raiz, certo? Então, x vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 25 é 5. Toda vez que eu falar de uma reta, pessoal, que vai de um ponto a outro, eu sempre coloco os dois pontos e a reta em cima desses dois pontos, certo? Então, esse tamanho aqui mede 5 e a unidade, se for metros, centímetros, milímetros, enfim. Coloquei lá só 5, tá bom? Para fazer a mediana, a média desse triângulo, é só usar o conceito de mediana de probabilidade. Para descobrir a mediana do eixo y, que é essa parte, some os números. 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6, mais 4 dá 10. E dividir pela quantidade de termos. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou ficar com 2,5, porque 10 dividido para 4 dá 2,5 para cada. Já no eixo x, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos somar aqui todo mundo, ó. 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6, mais 4 dá 10, mais 5 dá 15. Dividido pela quantidade de termos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, dividido para 5, nós vamos ficar com 3. 15 dividido para 5 dá 3. Então, fazendo o par ordenado, lembra que eu falei que a gente começa primeiro pelo eixo x, né? Então, nós vamos ficar com 3 e aqui nós vamos ficar com 2,5, tá certo? Vou até fazer assim para não se confundirem. Vamos lá, o eixo x é o 3, então a gente tem que vir aqui, ó, subindo, tá bom? A gente sobe até ele encontrar alguém que cruze ele. E vamos tentar cruzar com o 2,5. O 2,5 tá aqui, pessoal, na metade, ó. Eles cruzaram ali, ó. Então, esse ponto vai ser o quê? O ponto médio.